Bom, pessoal, então hoje a gente vai ver a última aula sobre controle, que é a quarta função do administrador, né? Boa noite, Evelyn. Também está terminando o nosso conteúdo, certo? Semana que vem começam as bancas, na segunda-feira. E aí, como eu também sou banca, vocês vão participar assistir essa banca. Eu vou passar o link para vocês e a nossa aula semana que vem vai ser vocês participarem das bancas, tá? Estou solicitando, não tenho certeza, não posso confirmar em 100%, mas eu solicitei para que houvesse um link em que vocês entrassem e fizesse um registro, e fizesse alguma anotação, e receberia, para receber o atestado de participação de bancas, já direto, assim, tipo, vocês fazem, no outro dia vocês recebem automático do Google, tá? Então, não sei se eu vou conseguir, mas eu estou tentando, porque já vai ajudar vocês terem horas em pesquisa para quando vocês concluírem a, a faculdade, né, para concluir. Então, semana que vem é banca, e na outra semana é a prova da AS, da avaliação semestral, certo? Então, vou colocar aqui é 7:03. Alguém tem alguma pergunta, tirar alguma dúvida? As rematrículas começam na primeira semana de dezembro. Profe, só para relembrar que o valor que vai ter a nossa AS. O valor tu tens que sempre abrir ali tem que abrir ali quando você faz uma atividade, depois você tem ali notas. Aí você vai ver, se não me engano, a semipresencial de vocês é 1 ponto? Aquela que vocês têm que entregar dia 28? Sim, prof. Então vai valer 4,5. Porque hoje vocês têm uma atividade de 0,2, semana passada de 0,3, aí vai ficar 1,5 em atividades e 4,5 em prova. Certo? Mais perguntas? Pessoal, vou aproveitar para explicar para vocês que quando vocês fizerem a matrícula, que vai ser uma matrícula que vocês podem fazer automático, né, pelo site, mas vocês estão no início no início, ainda nos primeiros semestres, vocês não podem se matricular em planejamento de negócios e nem modelagem de negócios, tá? Porque essas disciplinas são finais de curso, elas são como se fosse um TCC. Então, o aluno precisa entender de balanço, ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de logística, porque ele vai entrar numa empresa, vai fazer uma consultoria. Para você fazer uma consultoria, quer dizer, enxergar, fazer um diagnóstico e apresentar soluções, pode ser das mais variadas possíveis. Se você não tem base, você não vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Tanto que dia 30, que é o dia da prova, vai ser o dia da apresentação da última disciplina, que é modelagem de negócio. E os empresários também vão assistir, e vocês também são convidados a assistir, tá? Então, é um trabalho bem complexo, que ele substitui o TCC, né? E o aluno que está lá no início, como vocês, não tem como ainda fazer essas disciplinas, certo? Também administração de finanças corporativas, alguma coisa assim. Também é lá de final, vocês não podem fazer, vocês ainda não fizeram outros custos, vocês não fizeram, né? Então, a não ser aquele que já fez quase todas de contábeis e finanças, aí sim, mas se não, não pode fazer ainda, tá?
Mas vamos lá, já é 19h06, então vamos ver a nossa última aula. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação? Pode fazer. Porque é o último dia que a gente vai conversar assim, tete a tete. A gente vai fazer a prova no dia 30, né? E depois, sim, daí vai ter o feedback da avaliação semestral. Ô, É onde prof, vocês vão saber. Fala. você podia dar um feedback, não sei, pode ser depois, sobre as questões da última aula, que eu particularmente fui muito mal. Ah, então vamos ver agora, antes de começar essa. Para aí, deixa eu achar aqui. Doce. Vocês estão enxergando? Sim, Sim? Então, olha só. Os extremos aqui, ó. A empresa limpa bem de pequeno porte está crescendo, quer ampliar seu quadro de vendedores. Para isso, precisa estabelecer uma quantidade padrão que deve ocorrer nas vendas, né? Em um levantamento do último ano, observou-se as vendas do detergente, então você tem que tirar os extremos. Então, vejam, de 15 e 500 até 18.190, você repete a casa dos 15 mil e tal. O que difere o 12 mil e o 40 mil? Esses dois você tem que tirar fora, esses são os extremos, tá? tá, eu vou dividir por Aqui, 10. sim, aí dividir pelo número do que você somou, Eu tava fazendo raciocínio errado, porque eu tava tirando só um dos extremos. Eu tirei só o 40 mil. De todos os três, por isso, então. Ah, tá. Por isso que só do meio Então... deu certo pra mim. Hã? Por isso que só a coluna do meio deu certo, 504. Que eu tirei só um extremo. As outras duas eu não fiz esse raciocínio de tirar dois, no caso, sabe? Não, aqui no caso do sabão em pó, era só um, ó. Era só o 500. Ué, mas por que só o 500? Só um pouquinho. Tem 490, 490, 523. Não, não poderia ser o 500. 500 estava dentro da média. Era esse aqui, ó, o 400, 450, 500, 540. Estava dentro. 560, né? 560. É. Vou ter que somar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém achou essa resposta aqui? Sim ou não? Eu não achei, prof. Fiz que nem o Robson, só tirei um. Só um extremo. Tá, mas tu acertou o 404? Não, Não? não. Não, mas deixa eu ver aqui o que eu... E aqui vocês tiraram os 300, 3 mil? Os 3 mil eram os que estavam fora da média, né? Então, a média aqui, mais a média aqui. Deixa eu ver aqui. 500 mais 523 mais 490 mais 550, 480, 40, 470, 460, mais 515, 560. Hein, prof? Fala. Eu achei Pode os falar. 504. Eu somei todos eles porque todos os valores são bem próximos, né? Ah, então Não tem tá, nenhum então, muito distante, daí divide por 12.
Tá certo. Tá certo. Ah, eu marquei que se tirasse esse aqui daria o 409. Foi para eu inventar um número, né? Tá. E então tu achou esse primeiro aqui? Eu não sei quem é que tá falando. É o Gabriel? Ô, Gabriel, tu achou? Sim, eu achei 504. Eu somei todos eles e dividi por 12, porque todos os valores são bem próximos, né? Não tem nenhum que fica bem distante, né? Tanto na máxima quanto na mínima. E, Gabriel, e o de 16.630? Tu achou? Sim, 16.630, sim. Eu tirei o 40 mil e o 12 mil. Tá. E o último lá, 6.500? 6.500 eu também encontrei. Eu tirei... Deixa eu ver o que eu tirei. Tu tirou os dois 13.500 e 13.300. Isso mesmo. E daí dividi por 10. Tá, beleza, era isso aí. Daí aqui, na verdade, foi um arredondamento, né? 6.500 foi por causa do arredondamento. Tá, essa aqui, a segunda, outro item que limpa bem, quer acompanhar de perto, é a questão das devoluções por problemas de embalagem, pois sabe que toda devolução é prejuízo financeiro e perda de credibilidade. Depois de implantado o padrão de 10 devoluções ao mês, o gerente traçou uma meta para que os funcionários da produção e da expedição, dois setores que podem gerar devoluções, tentassem atingir. Baseado no tipo de controle e uma lógica de atingimento de metas, podemos afirmar que os valores sugeridos mais adequados seriam, mas não seria, 5 devoluções ao mês, começou com 10, tá? O padrão é 10 devoluções. Qual seria a mais lógica? 5 devoluções ao mês, porque estaria reduzindo 50%. 0 devoluções ao mês, isso é, qualquer gerente quer que aconteça e é o resultado que o funcionário deve buscar. 9 devoluções, porque sempre se deve buscar aos poucos. Aos poucos resultados, não fazendo pressão ao funcionário, assim ele realiza o estabelecido sem se aborrecer. E 14 devoluções ao mês, já que é uma meta bem desafiadora para os funcionários. Alguma dúvida nessa? Sim. Tá, qual é a tua dúvida? Minha dúvida é por que não 0? Porque é a resposta mais lógica, que é isso que o gerente quer que aconteça, né? E é o que o funcionário sempre deve buscar, o 0 de prejuízo para uma organização. Mas é assim, ó, quando tu for ver lá nas metas, as metas elas têm que ser desafiadoras, porém atingíveis, Robson. E você reduzir de 100 para 0, quer dizer 100, porque é os 10, né, para chegar no 0, você criou uma meta quase que inatingível no momento. Então, se você reduzir 50%, você já está criando uma meta bem audaciosa, entendeu? A gente nunca faz isso aqui. Eu falei na aula, a gente também não adianta tu criar uma meta de forma exagerada, né? Então, e também é óbvio, o 0, no caso de defeitos, é o ideal, mas não é o real, porque pode fugir do teu controle, pode ter alguma coisa que não esteja na mão, nem da expedição, nem da produção, entendeu? Então, mas eu fico com 0, sabe por quê? Ele não se torna uma meta inatingível por causa que são 2 setores, entende? Se fosse um, eu concordaria com 50%, porque se tornaria uma responsabilidade muito grande para um único setor. Mas são 2 setores que são responsáveis diretamente pelas evoluções. Então, se pegar uma porcentagem de um, porcentagem do outro, é possível chegar no 0. Se a gente pegar esse 10 para metade, vai ficar 2,5 só para cada setor, é uma meta muito baixa. É algo, tipo, que não chega a não ter meta, porque é tão baixo.
Então, por isso que eu acredito no zero, porque a resposta é uma das respostas mais lógicas, no meu ponto de vista. Mas assim, ó, primeiro, para tu chegar a estipular, você não tem o caso desmembrado de tal maneira que você pode dizer assim, ó, 25% para ti, 25% para mim, entende? Dividir por 25 para cada setor, porque tu não sabe, o caso não está dizendo aonde que mais gera problema, se é na produção ou se é na expedição. Ele não está dizendo, então tu não tem todas as informações para dizer que vão dividir meio a meio, né? E toda a meta, Robson, ele se faz, como é que eu posso te dizer assim, nunca tanto é como, vamos supor assim, a tua venda, tu nunca pode estipular ela, principalmente quando você não trabalha ainda com elas, você tem que ir devagar, já não pode ir, porque quando tu põe uma meta tão desafiadora, que tu nem busca, porque você não tem, se você sabe que não vai atingir, você já nem busca. Agora, ter uma meta desafiadora é uma coisa, ter uma meta que é praticamente impossível é outra, né? Então, vamos supor, o que eu quero dizer é assim, de repente eu não me fui tão clara quando eu dei a aula, mas a gente não pode, de cara, já estipular metas em exagero, daí tu pensa assim, mas só são 10 devoluções ao mês, mas tu não sabe quantas entregas, vamos supor que sejam 11 entregas, pô, 10, então em quase que 100% das entregas eu tenho devolução, bom, mas então, para eu chegar no zero, eu tenho que fazer um trabalho muito grande dentro da minha organização, e esse caso, ele não te dá essas informações, né? Só um pouquinho, tem gente pedindo aqui para entrar. De repente, eu não fui tão clara nesse sentido, mas aí não caberia um complemento na questão, informando os valores de entregas, porque, digamos que a empresa seja 11 entregas, ou até 15 entregas, e aí volta a 10, aí não tem como, vou fechar as portas. É impossível trabalhar, entendeu? Eu acho que pode ser que faltou essa complementação na questão em relação ao número de entregas, porque, querendo ou não, a mais tendenciosa é eu não sei, pode ser que eu esteja colocando uma meta muito desafiadora, mas, poxa, são só 10 entregas. Vamos dividir, né? Pela lógica matemática, dividindo essas 10 entregas para os dois setores. Claro que um faz 7, o outro faz 3, o outro faz 4, um faz 6. Mas são 10 entregas, dividido pelos dois setores que a gente tem, que é a expedição e a produção. Fica 5 para cada um. É uma meta atingível pela lógica, trabalhando com o que se tem na questão. Agora, claro, se tivesse ali na alternativa, tal empresa faz determinado número de devoluções, baseado no tal número de entregas. Não, aí sim, aí já fica mais convincente a alternativa. Entende? Eu acho que faltou essa complementação na alternativa. Porque, querendo ou não, a resposta vai tendenciar ao zero. Ela influencia o erro. Sim. Teve mais alguém com essa questão? Podem falar, não tem problema. Prof, eu também marquei igual ao Robson. Também fui na mesma linha de raciocínio. Isso. E essa ela se tornava até mais difícil porque não era que nem a primeira, que era fazer o cálculo, e que cálculo não tem, né? O cálculo tá certo ou tá errado. Essa não, essa era raciocínio mesmo, né? Então ela tinha que fazer mais clara para chegar à alternativa mais exata. Tá. E essa última questão aqui. A empresa Limpa Bem já acompanha a questão da rotatividade há algum tempo, pois sabe que toda saída de funcionamento é custo. Ela se possui um levantamento dos últimos 5 anos, pesquisando nas revistas especializadas do setor onde atua a empresa do seu porte,
como a média de rotatividade em torno de 2%. Portanto, foi estabelecida uma meta de chegar em 2% em 2020, a seguir valores da rotatividade nos últimos 5 anos. Agora sabemos como se calcula a média de desempenho de um controle. Podemos afirmar que a empresa não conseguirá atingir, pois está com uma meta superestimada para 2020. Agora que a empresa sabe para onde quer ir, ela conseguirá atingir a meta estipulada para 2020. A meta está subestimada e, por isso, irá ultrapassar a meta. E aí? Eu me lembro que o Robson fez uma pergunta sobre o superestipulada, ou estipulado, se era essa mesma a palavra. Alguma dúvida nessa questão? Eu perguntei se era, assim, em vez de estipulada, não seria subestimada, né? Sim. Mas seria a mesma coisa, Robson. Daí super parece ser grande, né? Mas o número é pequeno, mas ela é grande pela redução. É nesse sentido que tem que interpretar, né? Não é subestimada, é como se ela era óbvio que iam conseguir até ultrapassar, né? Mas para vocês, analisando esses números, vocês acham que ele chega em 2020? Isso aí até dá para fazer a conta, né? Se tirar, eu pelo menos fiz assim, eu tirei o 10 e somei os outros 4 valores que restaram e dividi por 4. Ele não chega. Não sei se estaria certo o meu raciocínio, mas olhando agora, daria até para tirar o 9.1 também. E mesmo assim, não vai chegar, né? Dá 14, 21, 22 e 8, dividido por 3. Nem calcular, Robson. Você vai fazer assim, ó, isso aí é só uma questão de raciocínio no seguinte, assim, ó, se eu quero reduzir o número de rotatividade, então quanto menor o percentual, melhor é a rotatividade, quer dizer, menos os funcionários entram e saem, certo? Então, se eu tinha 7,8 para 10, então aumentou minha rotatividade, certo? Aí aumentou em 2,2%. Depois, para o outro ano, ele diminuiu 0,9%. Então, eu tive uma subida, eu tive uma leve descida. Aí aumentou, daí diminuiu 1,9%. E aí aumentou 1%. Então, eu estou vendo que eu tenho um gráfico de sobe e desce, mas sempre variando em torno de 1 a 2%. Mas o meu objetivo é que de 2019 para 2020 caia 6 pontos. É dentro de uma lógica desses 5 anos cair tanto? Eu pergunto para vocês. Não, é impossível. Impossível. Entendeu? Esse é o raciocínio. Esse exercício aqui é um pedacinho do exercício que eu ia aplicar para vocês se fosse no presencial, tá? Vocês teriam que calcular essa diferença aqui, ó, para saber se vão atingir ou não. Então, eu não daria 5 anos, eu daria vários anos, e vocês poderiam fazer um gráfico para ver a tendência. Tem tendências que isso é o que a gente faz quando a gente quer melhorar o nosso padrão, né? Eu tenho um padrão, e aí eu crio uma meta, e a meta é sair daquele padrão para se elevar, ou então descer em função de que o descer também é importante. Então, a resposta certa aqui seria: a empresa não conseguirá atingir, pois está com uma meta superestipulada. Eu superestipulei essa aqui, foi demais, né? Não tem como descer 6% numa história de 5 anos, né? A não ser que a organização tenha feito alguma mágica para reter os talentos lá, né? Senão... Agora que a empresa sabe para onde ela conseguiria atingir a meta estipulada. Não, ela sabe para onde ela vai ir, mas uma coisa é saber, outra coisa é agir, né, mas dentro de uma lógica, né, sairia um pouco fora da lógica. A meta está subestimada. Subestimada seria se eu colocasse aqui, por exemplo, 7,8%.
ou 7,5. Mas é óbvio que dá para conseguir, porque a diferença é sempre de 1 percentual, 0,9 percentuais, né? Então, não seria meta, não seria desafiadora, tá? Então, é com esse olhar que se tem que ver, analisar quando a gente faz meta e a gente tem um padrão, né? Tem um padrão de controle e uma meta. Essa meta é atingível ou não é atingível? Se você criar uma meta extremamente grande, ela é inatingível. Se ela é inatingível, o próprio funcionário não vai buscar, porque ele sabe que ele não vai conseguir. Entenderam? Sobre essa questão aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá no sistema e vou considerá-la sem nota, tá? Para não valer, vou fazer valendo só a primeira e a segunda. Porque se o geral se equivocou, ou a questão está incompleta e dá mais de uma interpretação, então eu vou desconsiderar ela, tá? Ok? Ok, prof. Beleza, prof. Obrigado. Então tá, então agora vamos, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, vamos começar com a nossa aula aqui. Vocês estão enxergando? Sim ou não? Sim, prof. Tá, então, eu acho que a aula de hoje vai clarear um pouquinho até o exercício da semana passada. Vai clarear mais, né? Porque a gente pensa assim que os controles são fáceis, mas para você fazer um bom controle, um bom indicador, você tem que entender deles também como é que se faz, né? Então, a gente terminou nossa aula da semana passada com esses 3 tipos de controles possíveis, o prévio, o simultâneo e o feedback, tá? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, o prévio, né, é o controle que acontece antes da realização do trabalho, é chamado controle prévio. Os gerentes que utilizam esse tipo de controle criam políticas, procedimentos, regras, né, onde o objetivo é eliminar qualquer comportamento que venha a causar resultados indesejáveis. Então, muitas vezes, as pessoas esperam de um funcionário, assim, tu tem que ir lá buscar, vamos supor assim, o próprio exemplo ali da devolução, né? Eu espero que vocês não danifiquem e que não haja devolução. Mas se você não deixar isso claro, não quero que não ocorra devolução, por exemplo, num carregamento, né? Num carregamento em que não sei se vocês já acompanharam carregamentos de caminhões, que assim é o O, né? O O do Borogodó. Quer dizer, os caras, quando você está lá na linha de produção, embala o teu produto com todo cuidado e tal, quando chega lá na expedição, os caras jogam aquelas caixas de tudo que é jeito e tal, e para mais uma zona, deixa a embalagem detonada. Então, o que vai acontecer? Vai ter devolução, porque o cara vai abrir a embalagem, é peça amassada, é peça quebrada, é peça revirada e tal. Mas então, para que isso não aconteça, você tem que criar um controle prévio de carregamento. A embalagem tem que ser carregada assim, né? Então, um exemplo foi que nós, lá na fábrica de embalagens, nós tínhamos as embalagens da Steel Motosserras, que eles eram extremamente exigentes. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o cálculo e o controle, nós tínhamos uma média de 70% de refugo de embalagens, porque eles eram extremamente exigentes na impressão, enfim. E aí, chegando lá a embalagem, eles ainda faziam um controle lá, e se eles encontravam um índice acima da qual eles estipulavam, eles faziam a gente lá fazer a classificação.
E um colega meu estava fazendo administração na Ubra, lá de Canoas, e eles vão fazer uma visita à noite, uma visita técnica, no depósito de uma transportadora, se não me engano, uma transportadora muito grande, lá na região metropolitana. E aí ele olhou as caixas da Steel. As caixas estavam umas bolas, já não tinha nem canto. E aí um dia os gerentes lá estavam lá na empresa onde eu trabalhava e eles falando, não, porque não pode ter amassado, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Eu disse, pois é, gozado, mas vocês já viram a embalagem de vocês lá na transportadora? Eu disse, por quê? Não, porque lá estão umas bolas. Aqui vocês exigem tanto, lá do estoque de vocês, até tá estocado, vocês exigem tanto, mas vocês não estão acompanhando a carga durante o transporte. Gente, aquilo assim, ó, foi um balde de água fria para a empresa, eles foram rastrear as embalagens deles, eles se apavoraram do descuido das transportadoras, né? Então, assim, isso é controle prévio. Se você não disser, vamos pôr lá na transportadora, que seu produto não pode ser transportado dessa maneira, criar critérios, né? Você sempre vai buscar como a gente diz, não é o preventivo, é o corretivo, né? Então, aqui tem um exemplo, o gerente de uma pequena loja de utensílios de cozinha pode achar que um dos fatores que motiva o retorno dos clientes à loja é fazer os vendedores conversarem com eles a respeito dos utensílios e sua correta utilização. Ele deve utilizar o controle prévio, estabelecendo uma regra segundo a qual os vendedores não podem conversar entre si enquanto que o cliente estiver na loja. Enquanto que um cliente estiver na loja. Ai, professora, mas que coisa mais ditatorial, mas não é, aqui a questão é assim, ó, que se um dos motivos de ocorrer a venda é o vendedor conversar com o cliente, mostrar a utilidade do utensílio, como se utiliza de uma maneira correta, e isso acontece, porque como existem vários tipos, né, e nem sempre se sabe usar tudo, e isso é o motivo de vender, isso é o motivo de fidelizar, eu tenho que prevenir os meus vendedores. Assim, ó, não quero conversa, se tiver algum cliente na loja, o vendedor tem que estar disponível. E se você começar a aceitar conversas, daqui a pouco estão 3 conversando e o cliente caminhando sozinho. É nesse sentido, é você criar um critério, se está certo, se está errado, criou-se um critério, criou-se um controle prévio, ó, não quero conversa. Agora, se tiver conversa, aí eu posso chamar atenção, porque eu fiz uma determinação prévia, né? Ó, essa regra faz parte de um controle prévio, porque sua meta é eliminar um problema já previsto. Vendedores estão absorvidos pela conversa entre si que se esquecem de conversar com os clientes sobre os utensílios. Em resumo, o controle prévio busca a eliminação de problemas já previstos. Quer dizer, você já sabe o que acontece. Então, já sabe que conversa entre vendedores bem no momento de venda prejudica a venda, com certeza. Né? Ele não está mais voltado ao cliente. Controle simultâneo, que acontece durante a realização do trabalho e é chamado de controle simultâneo. Se refere não apenas ao desempenho dos funcionários, mas também a áreas não humanas, né? Então, não é só como as pessoas fazem as coisas, mas pode ser rendimento de uma máquina, né? A aparência de um departamento. Por exemplo, a maioria dos supermercados tem regras rígidas quanto ao montante do estoque que deve ser colocado à venda. A ideia geral é deixar à mostra a quantidade generosa de todos os produtos nas prateleiras, sem espaços vazios. O controle simultâneo, cujo objetivo é assegurar que as prateleiras estejam guarnecidas conforme planejado, poderia ser exercido por um gerente e estoque, que fariam vistorias frequentes ao longo de certo período do trabalho, a fim de avaliar as condições das prateleiras e, consequentemente, o desempenho de toda a equipe de estoquistas, né? É não deixar aqueles buracos lá nas prateleiras.
né? E isso, às vezes, a gente está no supermercado e acontece mesmo, né? Outro exemplo é a variação de temperatura de uma máquina injetora que utiliza a matéria-prima nylon, que é de 95 graus. Quer dizer, a máquina injetora, ela, para injetar, fazer um objeto com a matéria-prima nylon, ela precisa estar a 95 graus, podendo variar mais ou menos 3 graus. Como a temperatura é crucial para o produto sair sem defeito, é importante que haja um controle de temperatura a cada 1 hora, quer dizer, você tem que estar sempre monitorando aquele equipamento, tá? Aqui, toda atividade ocasiona algum tipo de variação, assim torna-se importante determinar os limites dentro das quais as variações podem ser aceitas como normal, que é o caso aqui do exemplo da injetora. O controle procura separar o que é normal e o que é excepcional para a correção, para que a correção se concentre nas exceções. A comparação do desempenho ao resultado em relação ao objetivo ou padrão deve funcionar como um sensor que localiza 3 possibilidades: conformidade ou aceitação, né, que é aquilo, o resultado ou desempenho está plenamente de acordo com o padrão, e, portanto, aceito. Região de aceitação, o resultado ou desempenho apresenta um leve desvio quanto ao padrão, mas dentro da tolerância permitida. E rejeição ou não aceitação, o resultado e desempenho apresenta desvios, afastamento ou discrepância por mais ou para menos em relação ao padrão, além da tolerância permitida. Aqui tem um exemplo, ó. Você estipulou um padrão, mas, gente, não tem como você, na maioria das coisas, seguir o 100% do padrão, você tem que ter uma tolerância, né, de mais ou menos. E aí, é essa faixa de tolerância que você vai trabalhar. Isso aqui, dentro quem trabalha em indústria sabe muito bem, né, que existem os registros, né, muitas coisas já são até automatizadas. Tem os painéis, né, onde está lá qual é a temperatura que tem que estar, e cada vez que registrado, a própria máquina registra, ela coloca lá, a temperatura é para ser de 200 graus, aí foi para 201, depois desceu para 198, depois foi para 205, depois foi para... Então, ela vai oscilando, ela pode chegar nos 200, que é a média. Lembro que o próprio Robson falou assim, ó, fazendo a média. Sim, tu faz uma média, criou o padrão, mas tu fez uma média porque tu teve uma oscilação, né? E essa oscilação está dentro do permitido, não está. Lembro que tira as discrepâncias, né? É esse caso aqui, certo? A comparação dos resultados ou do desempenho com os resultados ou desempenho planejado geralmente é feita através de meios de apresentação, através de gráficos, relatórios, índices, percentagens, enfim. O que eu posso dizer assim? O que acontece, por exemplo, vamos utilizar o exemplo lá da injetora, que é 95 a temperatura padrão, pode variar mais 3%, ou mais 3 graus, ou menos 3 graus. Se chegar a 90 graus, está no desvio. Provavelmente aqui, nesses 90 graus, o produto que foi injetado com a máquina 90 graus saiu com defeito. Por isso que se eu controlo o meu processo, eu garanto ou eu diminuo o meu risco de gerar refúgio. Porque se ele está sempre nessa temperatura, oscilando mais ou menos 3, o meu produto está saindo bem. De repente, se for para 100 graus, queima o meu produto, né? Ou enrijece demais, ele se torna quebradiço, né? Então, vai ser refúgio. Por isso que eu tenho que ter controle.
E aí eu posso fazer isso aqui em várias, vamos supor assim, ó, vamos falar em logística, mas logística não tem nada a ver, tem a ver. Quanto tempo leva um caminhão para fazer uma entrega lá na cidade X? A média, vocês já vão dizer, a média é 1 hora. Vocês não vão dizer assim, é 1 hora, é 60 minutos na cabeça. Não é, porque vocês até vão dizer assim, vai depender se tiver mais trânsito, se tiver menos trânsito, né? Enfim, tem as variações agora. Levar 2 horas, opa, saiu fora do meu padrão. É 1 hora com uma variação de 15 minutos. Vamos supor assim, para chegar em Passo Fundo, de carro de passeio, em torno de 45 minutos. Mas eu faço em 20, opa, ou tu voa, ou tu vai só 140 e não pega trânsito, né? Agora, dizer levar 1h30, aí tu tava a 50, né? Para chegar lá. Mas eu já cheguei lá, eu disse 45 minutos, eu já cheguei em 1 hora, eu já cheguei em 40 minutos, enfim. Mas então essas são as discrepâncias e a média. Eu não posso dizer que sempre eu vou levar 45 minutos, vai depender. Se eu pegar um caminhão e não conseguir ultrapassar, ele já está me comendo tempo, né? Se eu pegar um carro 1000 ou pegar 1.6, é outra história, né? Enfim. Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre isso? Tranquilo? Então, vamos tocar. Controle de feedback ou ação corretiva. É o controle que se preocupa com o desempenho da empresa no passado, é chamado de controle de feedback. Feedback é retorno, né, gente? É dar um retorno. Os gerentes que exercem esse tipo de controle tentam tomar ações corretivas com base no histórico da empresa durante certo período de tempo. Tentam fazer com que cada ação seja feita exatamente de acordo com o pré-estabelecido, visando manter o desempenho dentro do nível dos padrões estabelecidos. Essa ação é tomada a partir dos dados quantitativos gerados nas 3 fases anteriores do processo de controle. As decisões quanto às correções necessárias representam a conclusão do processo de controle. De forma resumida, após o levantamento, os passos são, quer dizer, o controle de feedback ou ação corretiva é justamente isso. Você criou um padrão, foi controlando, foi fazendo, foi controlando, né? E aí, atingiu o meu objetivo, ou eu tenho um padrão e estipulo uma meta, eu mantive meu padrão, melhorei, ou fiquei abaixo. Opa, se eu fiquei abaixo, toda essa conclusão é o feedback, é uma análise, né? E aí eu vou tomar ação corretiva quando eu não atingo os meus objetivos, que aí são determinar as variações que ocorreram, isto é, quais os resultados que estão muito acima ou muito abaixo dos padrões esperados. O que está acontecendo com a minha máquina injetora que está variando, em vez de só 3 graus, está variando 10 graus, para mais ou para menos? É manutenção, é operação, alguma coisa está acontecendo. E eu tenho que investigar isso. Comunicar a informação às pessoas que produzem o resultado. Aí eu pego a planilha, o CEP, por exemplo, controle estatístico de processo, eu vou analisar o CEP, vejo os picos e faço reuniões e fico discutindo, só não chamo quem é o responsável pelo meu processo ali, que é o operador da máquina. Esse também precisa saber, e esse é o primeiro que tem que saber, porque é ele que está trabalhando com aquela ferramenta. De repente, ele sabe por que está acontecendo isso, né? Enfim, utilizar a informação para reforçar o bom desempenho e corrigir o desempenho precário. Bom, o CEP está ótimo, beleza, olha, está muito bom, tu está conseguindo regular a máquina de tal maneira que ela está estável, manutenção, ou
tem máquinas que são aquecidas à base de vapor da caldeira. Quando a máquina mantém uma estabilidade, é sinal de que a caldeira está funcionando bem, né? Ah, professora, mas precisa controlar tudo isso? Sim, precisa, é importantíssimo. Para vocês terem uma ideia de caldeira, nessa empresa que eu trabalhava de embalagens, que eu fazia? Eu criava controles lá da máquina, que se o cilindro esfriasse ou aquecesse demais, a formação da chapa para fazer a embalagem saía com problemas de resistência física, e eu era responsável por testar isso, na área de controle de qualidade. E aí, o que eu vou fazer no controle de processo? Eu tenho que controlar o papel, a matéria-prima, mas eu tenho que controlar a máquina. E estava havendo muita variação na caldeira. Aí, o caldeirista, era alimentação manual, quer dizer, ele que coloca a lenha. Então, se ele colocar lenha a mais, eu tenho picos de temperatura. Se ele ficar descuidando, a temperatura vai descendo, e esfria, o esfriar é baixar a temperatura. E uma dessas histórias de caldeira, e eles não estavam fazendo a manutenção corretamente, o que aconteceu? Estava eu e o diretor lá no setor de caldeiras. A caldeira, ela é uma bomba relógio, se ela explodir, ela mata, num raio aí quem trabalha em indústria sabe disso, um raio bem grande mata as pessoas, porque ela explode, né? Então, todo aquele ferro é que nem uma bala, são estilhaços, né? E quebra a alvenaria, quebra tudo, ela vai. E realmente explodiu. Eu estava dentro do setor de caldeira. Só que, o que acontece? Por que tem a chaminé? A chaminé também é uma maneira a chaminé e os expurgos, né? Para diminuir a pressão. A tampa da chaminé, que era do tamanho, assim, um raio, assim, de 2 metros, né, um chapéu da chaminé, ela explodiu, furou o teto e caiu do lado, assim, como ele desceu, né, como se fosse uma bala, né, ele foi e depois desceu. Caiu do lado do pé do diretor, quer dizer, todo mundo podia ter morrido se não tivesse tido, se as válvulas de escape, né, que é as primeiras que tem que estourar, não tivesse estourado, aí teria explodido mesmo, né. Então, assim, falta de controle, falta de manutenção gera isso, né. Então, parece que, precisa controlar. Sim, tudo tem um porquê, né. Tem alguém clicando aqui, só um pouquinho, tá, gente? Eu vou ver aqui, que deve ser alguém que está pedindo para entrar. Ou não. Bom, vamos lá, então. Ó, se os resultados excederem as expectativas, altamente desejável comunicar o sucesso às pessoas e motivá-las a mantê-lo. Se os resultados não alcançam as expectativas, deve-se verificar o motivo, focalizando o problema em si e não atribuindo as culpas às pessoas. É você resolver, por isso que chama-se de feedback e ação corretiva. Não é apontar, foi fulano, mas sim, por que o processo não está de acordo. Bom, então, quanto aos níveis de controle, nós temos os níveis de controle estratégico, o gerencial, que é o mesmo que tático, e o operacional. Controle estratégico, deve ser alguém que está pedindo para entrar. Não é. No controle estratégico, né, então a gente tem alguns exemplos aqui, balanço patrimonial, relatórios financeiros, controle de lucros e perdas, análise de retorno do investimento, demanda da clientela, dos fornecedores, né, você tem vários tipos de controles. No gerencial, feito no nível intermediário, refere-se a cada uma das unidades organizacionais, sejam departamentos, divisões ou equipes. Geralmente são orientados para o médio prazo, né? Isto é, para um exercício anual.
Aqui, a gente pode falar, aqui, ó, constitui um sistema de decisão da cúpula que controla o desempenho e os resultados da organização como um todo, tendo por base informações externas. O exemplo do gerencial, controle orçamentário, processo de monitoramento e controle das despesas programadas das várias unidades organizacionais, quer dizer, quanto que o departamento X tá gastando, o Y, apontamento possíveis desvios, indicando medidas corretivas, contabilidade de custos, informações sobre a distribuição e análise de custos, classificados em custos fixos e custos variáveis. Bom, os custos variáveis vai depender muito por exemplo, da minha produção. Se eu produzo mais, eu gasto mais no meu custo variável. Mas e os meus custos fixos? Né? Se os meus custos fixos estão aumentando, o que está acontecendo? Ponto de equilíbrio, ponto em que os custos e as vendas se equilibram. Eu tenho também controles operacionais, então, que são projetados a curto prazo, controle de estoque, de qualidade, por exemplo, né? Sendo que boa parte das ações corretivas de controle no nível operacional é realizada sobre as pessoas ou seu desempenho. A ação disciplinar é a ação corretiva realizada sobre o comportamento das pessoas para orientar ou corrigir os desvios e discrepâncias. Portanto, seu foco de atenção está voltado para o desempenho dos indivíduos, de grupos, ou, às vezes, a avaliação de performance de projetos. Tais avaliações geralmente incorporam padrões específicos, tais níveis de quantidade, de qualidade, padrões temporais de curto prazo, quer dizer, produção diária, semanal, mensal. Lembro que na aula passada eu dei exemplos, né? A produção de um dia, porque ela vai se somar com a produção da semana, que vai se somar com a produção do mês. Quer dizer, se eu não atingir do dia, no outro dia eu tenho que buscar essa diferença para quando fechar a semana eu conseguir atingir o padrão ou a meta estipulada. Daí aqui alguns exemplos: produtividade, qualidade, capacidade. E aí, aqui, ó, eu já usei essa palavrinha aqui, indicador, ó. Já coloquei essa palavrinha aqui, por quê? Controles também são chamados de indicadores. Isso, assim, às vezes a gente fica com dúvida, principalmente quando tu tá entrando nesse mundo dos controles. Não, eu faço controle. Tá, qual é teu indicador? Ah, não, mas o meu indicador não é indicador, é controle. É a mesma coisa, gente. Tá? É a mesma coisa. Então, aqui... Indicadores de desempenho são ferramentas para medir o desempenho de uma empresa. Os controles que eu mostrei ali para vocês. São uma peça, não, é uma peça fundamental para que o empresário tenha sucesso em seu empreendimento, pois possibilitam metas específicas, sejam traçadas e ainda acompanhadas se elas estão sendo alcançadas ou não, né? Aqui, ó, o Sebrae afirma que a maioria das empresas que vem à falência durante os 2 primeiros anos de vida tem uma gestão deficiente. É exatamente por isso que servem os indicadores de desempenho, auxiliam o empresário na gestão, né, desse empreendimento, né. O painel de indicadores bem estruturado permite acesso a muitas informações. Além disso, permite que a empresa defina metas concretas e saiba traçar caminhos para alcançá-las. Né? E aí, então, vão ser exemplos de indicadores, por exemplo, de produtividade. Né? Quando o assunto é processos, a primeira coisa que vem à mente, né, é a produtividade. Vamos ver se tem alguém aqui. Não sei se alguém está saindo. Então, esse tipo de número funciona como um termômetro para indicar se as operações estão utilizando os recursos disponíveis, tempo, dinheiro, área, quantidade de colaboradores, enfim, de maneira adequada. Para calcular o indicador de produtividade, você pode usar essa forma.
Quantidade de produto ou serviços produzidos dividido pela quantidade de recursos utilizados, né, dá a produtividade. Outro indicador, rentabilidade. Rentabilidade tem a ver com o rendimento dos investimentos realizados e o lucro. Os maiores interessados no crescimento desse indicador são os sócios, já que o indicador demonstra a remuneração dos recursos aplicados. Para calcular o percentual de rentabilidade, basta dividir o lucro da empresa pelo investimento inicial. Então, aqui tem um exemplo. Imagine que para adquirir uma franquia investiu-se 350 mil reais. Cada mês essa franquia rende 15 mil de lucro. Não é faturamento, é lucro. Assim, a rentabilidade dela é de aproximadamente 4,3 ao mês. É pegar os 15 mil, dividir por 350 e multiplicar por 100 para gerar o percentual, 4,3% ao mês, tá? Um exemplo de rentabilidade. Competitividade da organização deve ser medida em relação ao mercado em que ela está inserida. Uma forma de fazer isso é analisando o market share, isto é, percentual de participação no mercado. Esse, por exemplo, é muito importante para a gente saber se eu quero aumentar a minha organização, eu preciso conhecer o meu mercado, onde eu estou atuando e qual é o pedacinho do mercado que eu tenho, né? Então, existem várias formas de calcular o market share, seja a partir dos números de clientes potenciais, do volume total de vendas ou mesmo a quantidade de unidades vendidas. Mas, basicamente, você precisa descobrir e quantificar o tamanho do mercado que atua e quanto a sua empresa representa nesse todo mercado. Por exemplo, imagine que você é dono de um restaurante que serve almoço de segunda a sexta no centro da cidade. Fazendo uma pesquisa de mercado e conversando com outros donos de restaurantes, você descobriu que o volume de pessoas que almoçam na região é mais ou menos 1.000 pessoas por dia, o que resulta aproximadamente 20 mil pessoas por mês. Esse todo que você deve ter como referência. Vejam, ó, não é difícil, só saber como que você vai pegar a informação. Além disso, você identificou que 200 pessoas almoçam por dia no seu restaurante, que totaliza 4 mil por mês. Com esses dados em mãos, você vai calcular, ó, número de participação da empresa, 4 mil, num total de mercado de 20 mil. Então, você tem o teu market share. Mas que coisa séria. Eu penso que é alguém aqui que está... Aqui está o cálculo, ó, 4 mil dividido por 20 multiplicado por 100, eu tenho 20% do meu mercado, desse mercado. Por exemplo, a Mariana, que trabalha numa escola, qual é o market share da escola onde você trabalha? Qual é a participação da tua escola referente ao mercado de Carazinho? Ah, mas a minha escola trabalha do ensino fundamental ao ensino médio. Então, você vai ter que fazer um levantamento. Você pode ir na Secretaria da Educação, por exemplo, e saber quantos alunos tem em todas as escolas. Daí você vai ter que fazer outra coisa. Você quer todo o mercado de Carazinho ou você quer o mercado de Carazinho de escolas particulares? São dois market share, um geral e um específico para instituição privada. Ah, por quê? Porque se você quer um geral, você vai lá na secretaria e eu preciso saber de todas as escolas que tem em Carazinho, quantos alunos tem em cada escola, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. E aí você vai somar tudo, inclusive os teus, aí é o total do mercado, certo? E divide pelo número de alunos que você tem na tua escola. Então, você pode lá dizer assim, ó, o meu market share é de 10% do total da cidade, ou 7%, porque realmente tem muitas escolas públicas, né?
Aí você pode também fazer pelo ensino médio, pelo ensino fundamental. Alguém quer perguntar uma coisa? Não. Não? E, por exemplo, não, eu quero só na instituição privada, que é o teu concorrente direto. Uma coisa é você saber da tua população. Bom, a minha escola tem 7%, a participação dela é de 7% no mercado de estudantes, no geral. Mas na escola pública, de repente, tu tá com uma participação de 30%, né? E aí tu pode dividir entre ensino médio, ensino fundamental, outro. Mas no fundamental minha participação é maior que no ensino médio. Então, tem alguém, se você consegue ainda discriminar os seus concorrentes, o concorrente X tem tanto, o concorrente tal, o concorrente B é o que tem maior participação do mercado. Esse é o que meu maior concorrente. Aí você pode criar estratégias para retirar, enfim, aumentar a tua clientela, né? Por exemplo, a minha participação é de 30%. Qual é a tua meta, fulano, na tua escola? Nós queremos uma participação de 30%. Porque não é aumentar o número. Se você vai comparar só com o privado, na verdade, de repente, você não vai aumentar, ou você convence o público vir para o privado, ou você tirar clientes que hoje é do teu concorrente B e para a tua organização, né? Aí você está tirando cliente, você não está aumentando o número de clientes no mercado, né? É que nem assim, se a gente fizesse, quantos que tomam leite? 50% da população, e dentro desses 50% eu tenho lá 5% são meus clientes, o meu market share é de 5%. Você pode fazer com que convencer as pessoas a aumentarem o consumo de leite de 50%, passar para 60%, então você está criando outros consumidores, ou desses 50% você convencer consumidores que hoje consomem leite de quem aí? Da Ninho para a sua marca. Entendeu, Mariana? Sim, prof. Interessante essa, né? Já imaginou fazer isso e apresentar lá na direção? Aí a diretora diz assim, que legal, Mariana, agora então tu cria as estratégias para aumentar. Mas é assim, gente, é assim que as organizações trabalham, né? Da mesma maneira que a logística, né? As empresas de logística têm que trabalhar assim. Quantos clientes você tem hoje? Eu trabalho hoje com 20 clientes, tá? Mas não é só o cliente, é quanto frete esse cliente te contrata. A empresa tal, ela hoje utiliza 200 fretes mês, né? E ela distribui ou ela trabalha só com um, né? Então, você tem que estudar, assim que se estuda o mercado. Assim entende-se que o restaurante detém 20% da participação do mercado. A partir desses dados, você pode pensar em iniciativas para melhorar seu processo e atrair mais clientes dos seus concorrentes, fortalecendo a competitividade e aumentando o market share. No caso aqui de quem almoça fora, você pode tirar clientes dos teus concorrentes, como também estimular pessoas que hoje não comem fora a comerem fora. Daí você está aumentando o número do mercado, né? Você está aumentando o mercado de consumo. Indicador da qualidade. Para chegar ao indicador da qualidade ou conformidade, é preciso analisar a proporção entre o número total de entregas
ou peças produzidas e o total de peças ou entregas adequadas, isso é, sem defeito, conforme o padrão esperado. Ao cruzar esses dois números, obtém-se o indicador de qualidade da organização. Por exemplo, se uma fábrica produz 750 batedeiras adequadas, a cada 900 produzidas, o cálculo seria 750 adequadas dividido por 900 que foram produzidas. Tu tem 0,8333 multiplicado por 100, você tem 83,30% de qualidade, né, do indicador da qualidade, né, de batedeiras adequadas. Aqui, ó, o indicador de turnover, rotatividade. Turnover tenta captar a flutuação, né, da entrada e saída de funcionários. Tendo em vista o impacto potencial negativo de uma rotatividade não desejada ou não planejada pela organização. Aqui já é um cálculo mais complexo, porque assim, ó, gente, o que eu mostrei aqui, vocês podem entrar na internet e procurar fórmulas. Tem uma organização que tem a sua fórmula. O detalhe, quando a gente compara com uma outra empresa, qual é o teu market share? Ah, meu market share é de tanto, tá, e como é que tu calcula? Ah, eu calculo assim. É o mesmo cálculo que você usa? Beleza. Ah, não, eu uso porque daí eu multiplico pelo fator e não sei o que. Não é o mesmo cálculo. Então, tu não pode se comparar. Você só pode se comparar se você utilizar o mesmo cálculo, certo? Porque senão o resultado pode mudar e aí você está comparando a laranja com maçã. Não é a mesma fruta, não é o mesmo cálculo, não vai ter o mesmo resultado. E é aqui o caso da rotatividade, ó. Número de demissões, de admissões, mais o número de demissões do mês, dividido por 2, dividido pelo número de empregados do mês anterior, multiplicados por 100. Então, tu tens aqui, ó, 89 admissões, mais 10 demissões, dividido por 2, dividido por 1.521, que é o número de empregados, você tem 49,5, aqui, ó, o 89 mais 10 dá 99, dividido por 2 dá 49,5, vezes 100 dividido pelo total de funcionários, vai dar 3,25 de turnover, de rotatividade. Né? Aí, quando você se comparar, mas olha, a minha empresa é A e a empresa B tem uma rotatividade de 0,5, e ainda no mesmo ramo. Opa, normalmente, quando a gente está falando no mesmo ramo, mesmo setor, elas são muito parecidas, né? Ou a tua organização é muito ruim, né? Então, ela não está conseguindo reter os seus talentos, né? Ela não está conseguindo segurar os funcionários, eles estão saindo, né? E você, com certeza, tem que fazer lá um feedback, uma ação corretiva para segurar esse pessoal, porque é a mão de obra que você está treinando que está botando no mercado. Né? Ou o teu concorrente, ou o teu... porque não necessariamente precisa ser teu concorrente, tu pode estar comparando com uma empresa de um outro estado, de uma cidade muito longe, é do mesmo setor, mas ela não é teu concorrente. Ela está com uma outra fórmula, né? E aí, então, você tem que descobrir como é que ela está calculando. Aqui foi um exemplo, ó. Na meta de 2013, foi estipulado 2,5 de turnover, de turnover. E o resultado por mês, por um ano, é esse aqui, ó. Opa! 3,9, 3,6, 3,7. Vejo que aqui eu não estou fazendo a média. Aqui, ó,
eu já estou usando os números, os resultados do passado. Lembram lá daquela análise e a rotatividade também, né? Acho que era a rotatividade ou absenteísmo da atividade. Olha aqui, ó. Vários números, né? E aí eu tenho uma tendência. E aí aqui, ó, a minha meta é 2,5. Eu tenho uma tendência. Será que eu chego em 2013, meta para 2013, então final de 2013 em 2,5, eu tenho uma tendência de queda, ó. Vocês estão vendo que eu posso usar indicador com um padrão e aí traçar uma meta, como eu posso também usar, traçar a minha meta aqui, ó, e traçar, se eu tenho histórico, eu estudo o passado, até para ver se a minha meta, ela é, como se chama, audaciosa ou não, e ver se eu tô, por que eu tenho que analisar mês a mês? Porque se esse traço aqui fosse subindo, eu estaria cada vez mais distante da minha meta. E aí sim, eu teria que tomar uma ação corretiva antes de terminar 2013, porque senão eu nunca vou atingir. E isso é controle, gente, né? Controle é isso. Eu tenho que acompanhar de forma mais curta, mesmo que o meu objetivo seja a médio e longo prazo, mas eu só vou poder tomar uma ação corretiva caso eu esteja indo para um caminho errado, né? Só vai dar tempo de eu fazer uma ação corretiva se eu estiver acompanhando, porque se chegar lá no final de 2013, não atingi. Se a gente tivesse acompanhado, quem sabe a gente, né, teria conseguido. Mas, então, acompanhe antes. E vocês podem fazer isso com o trabalho de vocês. Vamos ali, eu não sei o trabalho da maioria de vocês, mas, por exemplo, o Robson, que é logística e faz rota, certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Faz o teu controle sobre assertividade, que o quanto que você acerta na tua rota, por exemplo, né, na tua previsão de tempo. Eu estou atingindo quase sempre a previsão, não estou. Qual é o meu percentual de acerto? Por que isso é importante? Pessoal, nós estamos no mercado de trabalho, nosso trabalho é um produto. Como é que você vai se vender lá para uma promoção, para uma outra oportunidade de trabalho, se você não sabe se vender, se você não tem números, né, com comprovações da tua eficiência? Né? Aí o Robson diz assim, não, as rotas que eu faço, eu tenho 90% de assertividade, quer dizer, 90% eu acerto em termos de tempo na entrega. Ou, enfim, eu estava reduzindo, a redução de custos. Então, eu fui fazendo um trabalho, fui reduzindo, onde é que está isso registrado? Faça um gráfico, faça uma tabela de controle. E assim, cada um de vocês fazendo um controle sobre sua atividade, você tem muito mais argumentos, né, da venda da sua capacidade de trabalho, do que dizer, não, eu trabalho, tu vai bem, vou bem, como é que é, o que tu fez de diferente no teu trabalho, na tua organização? Qual foi a diferença que você fez? Professora, mas eu sou uma simples, todo mundo começa sendo um simples, mas só vai crescer e se dedicar e criam vocês suas metas, se a empresa não criou as metas, criam vocês, né? Que nem eu faço natação,
E eu não faço natação para competir, mas eu crio as minhas metas. Outro dia, eu disse, professora, que horas são? Claro que eu não enxergo o relógio, né? Estou sem óculos, eu tenho que pedir para alguém. É tantas horas, né? Daí ela disse assim, mas tu vai sair? Não, eu já cheguei na minha meta. Tu tem meta? Sim, eu estipulei tanto para agora, né? Como eu tinha que sair, eu saí antes da hora. Eu tinha atingido a minha meta, então eu saí antes da hora. Se eu tivesse ficado, eu teria superado a minha meta. Delas, que legal, tu tem uma, sabe? Então, assim, eu não preciso estar competindo para criar uma meta, mas se a gente vai criando uma meta, a gente vai tendo uma tendência a sempre melhorar, né? Mas isso é só uma sugestão. Enfim, outros exemplos de indicadores, olha aqui, retorno sobre investimento, lucratividade no marketing, volume de vendas, participação do mercado, satisfação do cliente, produção, nível de refúgio, rendimento de matéria-prima, finanças, índice de clientes inadimplentes. Aí, tem empresas que, é vender, daí o setor de vendas é super bom, mas vende para qualquer um. Depois está lá o financeiro correndo atrás do prejuízo, é gente que não está pagando, aí vão ver, não pegaram, não fizeram cadastro correto, não checaram as informações, né? Então, como é que eu vou cobrar depois isso? E nesse controle de índice de inadimplentes, você pode aí reprimir muita coisa. Eu fiz 2 vezes, mas uma foi muito interessante, que eu orientei uma aluna, e na área de contabilidade, no escritório de contabilidade, que estava indo mal, era planejamento estratégico do escritório de contabilidade. Sabe qual era, o porquê que ela estava indo mal? Depois que, claro, tu faz uma análise de SWOT, e aí você vai para os números, e vai estudando. Clientes inadimplentes. Como é que tu cobrava? Pois é, professora, mas é que aí a dona do escritório fica com pena do cliente que não paga, e continua fazendo, continua trabalhando, e o cliente continua não pagando, né? Caracas, por acaso o cliente perguntou como é que ela paga os funcionários? O cliente perguntou como é que ela paga o seu custo fixo, o aluguel? Não, né? Então, vai cobrar. Daí, qual foi a proposta? Entre outras, né? Era um sistema de cobrança através de boleto. Professor, mas os clientes não vão gostar, porque eles pagam quando podem. Boleto, não pagou boleto, começa a contar juros, enfim, multa e tal, tu vai ver que eles vão começar a arranjar dinheiro para pagar. E hoje, né, uma grata satisfação de que essa aluna comprou o escritório de contabilidade. Quer dizer, né, comprou, enfim, ela hoje é proprietária, uma administradora, escritório de contabilidade, ela não é contadora, mas sabe administrar. Então, ela contrata contadores e ela administra. Enfim, claro que ela faz a parte dela, enfim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui é muito importante. Não adianta eu captar clientes e ter um baita de devedores, né? Índice de ganho financeiro, redução de custos fixos, na logística, pontualidade da entrega, nível de atendimento dos pedidos, custo de distribuição, custo da matéria-prima, recursos humanos, índice de absenteísmo. Absenteísmo é falta, é aquelas pessoas que faltam, né? E aí tu tem indicador do absenteísmo, aqueles que, geral, e aqueles que tu tira os atestados médicos, porque muitas vezes aqueles que têm o atestado médico, ele fica aumentando esse índice de absenteísmo. Daí você tira aqueles que estão com atestado médico e aqueles que faltaram por faltar, sem justificativa, né? Legal, né? Ele pode ter justificado lá pro superior dele lá, dormir demais, enfim, né? Que não justifica legalmente. Então, índice de acidentes de trabalho,
índice de treinamento, né? Então, tu tem vários aí controles que você pode fazer. Bom, o padrão do absenteísmo na área da construção civil. O padrão de absenteísmo é em torno de... Absenteísmo é falta. Vamos supor lá, vou chutar, 10%. Qual é a meta? Reduzir para 7%. Mas já é histórico que o auxiliar do pedreiro lá, quando recebe o salário, naquela semana nem vem trabalhar. Que quando tem datas festivas ele não vem trabalhar. Bom, mas se você criar mecanismos enfim, de que estar naquela organização, com os benefícios que ela oferece, vale a pena eu mudar o meu comportamento em relação à falta. Porque é tão bom o que ela me oferece de benefícios, que em outra construtora eu não vou ter. Aí vale a pena eu não faltar. Então, você muda, né, esse comportamento em função de um trabalho interno. Né? Então, assim, controles existem vários. Gente, nunca se cria controle que não serve para nada. Aí ele só vai servir para alguma coisa, dá trabalho, de ficar controlando e não servindo para nada, né? Então, não se cria indicadores, controles, só se cria para aqueles, como é que se chama? Itens, né, que ali você vai ter que tomar uma atuação caso tiver algum problema, né? Vamos supor assim, tu não vai criar um controle se o cara lá da serviços gerais varre a calçada em 15 minutos e outro ele varre por 20 minutos, no outro dia ele varre por 30 minutos, daí volta a varrer por 10 minutos, sabe? Isso aí o supervisor geral direto dele pode conversar com ele, mas não se cria padrão para isso, né? Se cria padrão para realmente aquilo que for significativo para a organização, porque alguém tem que fazer, alguém tem que tabular, alguém tem que fazer o gráfico, né? E alguém tem que analisar, porque fazer as coisas para ninguém ver e para disso não sair um feedback, tanto positivo ou negativo, então não tem por que fazer o controle, né? Certo? Perguntas? Dúvidas, argumentações? Prof, tenho pergunta, quando é que a meta é desafiadora, assim? Isso é muito, Mariana, depende da situação, do que é. Da situação daí. Sim, porque assim, às vezes uma meta de 5% a mais já é uma baita meta. A gente diz o seguinte, uma das maneiras de tu criar uma meta é você sempre se comparar com o melhor, tá? Que a gente chama de benchmark. O que é fazer benchmark? É eu me comparar com o melhor daquela área, e aí, quanto que ele está? Ele está em tanto, então é lá que eu quero chegar. Eu posso estipular já direto ele, ou eu divido e vou subindo devagarinho, quando a meta é muito alta. Um exemplo de metas que é fácil de chegar e depois é difícil. Satisfação do cliente. Chegar em 100% de satisfação do cliente é quase que impossível, porque a gente está falando de gosto. Então, a gente está falando de um jeitinho de cada um que é diferente, que um gosta, o outro não gosta, né? Então, assim, se eu faço uma medição de satisfação do cliente de uma lancheria, por exemplo, uma lancheria legal, né? Não estou falando o X ali mas assim, eu estou falando uma lancheria boa. Aí,
o nível de satisfação, 55%. Puxa, que nível baixo. É baixo, mas eu nunca me medi, e eu nunca ouvi o meu cliente para ele me dizer o que ele gostaria, porque quando eu meço, faço uma pesquisa de satisfação, eu quero saber no que ele está insatisfeito, e o que ele está satisfeito. Aí eu começo a trabalhar. Então, eu estou com 55, né? Assim, gente, nós temos que chegar no 70, em, no máximo 2 meses. Aí eu vou, pego as coisas ali, daí eu vejo que é porque ele reclama que o banheiro está sujo. Pô, posso arrumar isso? Mas com certeza. Isso é só uma questão de higiene e de cuidado. Ah, ele reclama que as mesas ficam sujas. Posso resolver isso? Posso, rapidinho. Então, essas medidas são fáceis de se tomar, certo? E aí eu faço uma nova pesquisa. Ah, cheguei, eu disse 70, né? Cheguei lá no 68. Pô, falta 2, não, minha meta já vou estipular para 80. E aí, quando eu cheguei em 68, ele já começou a dizer assim, o caixa é muito demorado. Puxa vida, daí já é um pouco, falta de treino, ou é o meu sistema que está com problema, eu vou ter que treinar melhor o caixa, eu não posso botar a mareazinha, que a mareazinha é lenta, e quando está cheio, ela não dá conta, mas o Pedrinho é que faz de manhã, mas fica cheio à tarde, então eu vou ter que... Aí eu já começo, tá vendo que começa a criar uma dificuldade maior, e aí eu chego nos 80, agora eu quero 95, ou agora eu quero 90, eu chego no 90, depois do 90, para tu chegar nos 95, é muito difícil, mas é só 5, professor, é só 5, mas é um 5 muito suado, porque eu já não tenho mais problema no caixa, já não tenho mais problema de limpeza, já não tenho mais problema Aí é assim, porque o sabor da maionese mudou, meu chapéu, o que é o sabor da maionese? Daí o outro diz assim, a maionese é muito boa, e agora? Um está reclamando, o outro acha que é bom, como é que eu vou satisfazer os dois? Tá me entendendo? Sim, sim. Então, quando você está com um índice muito pequeno e quer subir, beleza. Agora, quando tu está no topo ou quase próximo, fica mais difícil de você chegar até lá, né? E aí, mas qual que eu vou estipular? Faz um benchmark, vê quem que é o melhor naquilo ali. Aí, vamos supor assim, eu posso pegar benchmark de várias coisas. Por exemplo, eu vou lá as melhores 500 da Exame, e aí ela ainda está as 500 melhores empresas de se trabalhar, né? Ou lá é dividido em áreas, né? O que ela é boa? Aquela ali é boa em benefícios, aquela ali é boa em salários, aquela ali é a de maior faturamento, ela fatura tanto, mas por quê? Quer dizer, vai depender do que tu quer melhorar, no que tu quer ser o melhor, não dá, muitas vezes não dá para ser melhor em tudo, ou tu tá embaixo em tudo, escolhe alguns itens para melhorar, chegou lá, mantém esse e vai pegando outros, que nem uma organização que diz assim, em planejamento estratégico tem muito disso, eu quero ser o melhor da região norte. Daí eu pergunto, em quê? Em faturamento, em satisfação ao cliente, né? Ou em produto? Eu quero ter o melhor preço e quero o melhor produto. Preço baixo e produto de melhor qualidade não caminham juntos. Professor, mas o que é isso? Mas é um fato, né? Não tem como eu ter móveis sob medida, com madeira não sei o quê, e tá concorrendo com móveis, por exemplo, de uma madeira mais simples, Carraro, nem sei se a Carraro ainda existe, Gaudêncio, móveis mais simples, né, que você consegue comprar numa loja pronta entrega.
Não tem como comparar, não tem como eu chegar para uma fábrica de móveis sob medida e querer que ele me cobre o mesmo valor de uma loja de móveis, por exemplo, da Colombo, que vende móveis mais populares. Então, qualidade e preço baixo não caminham juntos. Então, se você quer ser o melhor em preço, não coloque que você quer ser o melhor em qualidade. Tá? Tá, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, pessoal, seria essa a nossa última aula, como eu falei lá no início, né? Hoje é a nossa última aula de conteúdo. Semana que vem vai ser as bancas. Então, a nossa turma vai participar de uma banca. Eu vou colocar lá o link para vocês entrarem, certo? Como eu expliquei para vocês, eu estou solicitando para que vocês consigam entrar lá no link para fazer a inscrição, responder uma pergunta e receberem um atestado de participação já automático, recebe menos de 24 horas, parece, tá? Vou tentar. E semana que vem, então, é a apresentação dos trabalhos de TCC e na outra semana é prova, tá? De vocês, que é a avaliação semestral. E daí, na próxima, primeira semana de dezembro, que é dia 7, é o feedback da avaliação semestral. Tá, gente? Então, era isso. Boa noite, vocês têm uma atividade para fazer, né? Faço que é rapidinho, e daí até semana que vem na nossa apresentação de TCC, ok?